Você sente que está sempre ocupado, mas não se sente produtivo? Passa o dia inteiro fazendo um monte de coisas, mas no final a impressão que dá é que não fez absolutamente nada? Se isso acontece com você, talvez você esteja passando pelo que eu já passei. Eu tinha uma ideia muito errada de produtividade. Eu achava que ser produtivo era fazer mais coisas em menos tempo. Então eu me obrigava constantemente a fazer as coisas cada vez mais rápido, cada vez mais coisas, num tempo cada vez mais curto. Isso ia gerando uma sensação angustiante de ficar sempre ocupado, mas nunca estar fazendo o que realmente importava. No final do dia, o que acontecia? Ansiedade, a gente fica desgastado e fica se questionando se vale a pena tudo isso que a gente está fazendo, se a impressão que a gente tem é que não está fazendo o essencial, não está fazendo aquilo que importa. E quando é que isso mudou para mim, e eu quero trazer aqui para mudar para você também. Fica comigo até o fim do vídeo, porque eu vou te falar 3 lições que eu aprendi nesse livro aqui, o Essencialismo, e que mudaram a minha rotina de uma maneira muito, muito profunda e me ajudou demais a melhorar toda essa situação de estar sempre ocupado, mas nunca produtivo. Está sempre fazendo alguma coisa, mas nunca parece que a gente está fazendo aquilo que é essencial, aquilo que realmente importa. Se você conhece alguém que está passando por isso, já compartilha esse vídeo com ele, que eu tenho certeza que vai ajudar. Então eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que eu aprendi no livro Essencialismo e que transformaram a minha rotina, com certeza vão transformar a sua também. Meu nome é Renata, sou professora há 25 anos, apaixonada por leitura, estou aqui na internet para ajudar você com os vídeos desse canal a desenvolver o hábito da leitura e transformar a sua vida por meio da leitura de bons livros. Então fica comigo aqui até o fim do vídeo, que eu vou te falar como o livro Essencialismo pode mudar a sua forma de ver o trabalho e a produtividade. O livro que eu quero trazer para você hoje é Essencialismo, de Greg McKeown, que tem também um outro livro muito bom chamado Sem Esforço. Mas eu quero falar do livro Essencialismo. Ele começa o livro, gente, descrevendo o que era a minha vida. Rotina, muito trabalho, não ter tempo para nada, tá sempre fazendo coisas, mas com aquela angústia, aquela coisa lá no fundinho falando assim, meu Deus, mas para que tanto desespero? Eu faço tanta coisa e as coisas parecem que não andam. Então ele começa descrevendo que muitos executivos passam por isso, pessoas de sucesso que estão conseguindo crescer na carreira, por exemplo, mas falta alguma coisa, falta uma realização. E é em cima disso que o livro trata, é aí que o autor vai focar a sua ideia. Ele diz que a vida do essencialista, daquele que faz o essencial, é uma vida com propósito, é uma vida com sentido. E o que leva a gente a ficar estressado é porque a gente faz muitas coisas, mas não aquilo que importa, não aquilo que é essencial. É como se a gente estivesse sempre fazendo coisas secundárias, por causa de demandas externas, coisas que as pessoas pedem, a nossa dificuldade de dizer não. Isso tudo vai empilhando a nossa agenda e o nosso único objetivo é simplesmente se livrar disso tudo. E isso é altamente frustrante. Porque quando você consegue diminuir um pouco essa demanda, vem aquela frustração de, poxa, mas o que é importante mesmo eu ainda não consegui fazer. O que é importante para mim de verdade continua em segundo plano. Não adianta fazer muitas coisas se as coisas todas que você faz não são coisas essenciais. E essa é a ideia do essencialismo. E descobrir o que é essencial, o que é importante e focar nisso. Fazer com que isso seja feito primeiro, garantir que isso seja feito para que você tenha essa realização, tenha essa profundidade, tenha essa tranquilidade para depois fazer o secundário, caso você ache que tem alguma necessidade. Então eu escolhi aqui 3 ideias que mudaram muito a minha perspectiva, que eu quero compartilhar com você. E a que mais mudou, gente, é uma ideia muito simples e que eu vou deixar para falar por último, certo? Aqui no vídeo. Então, se você se sente assim como o livro fala, dá um like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que o que eu vou falar agora vai te ajudar demais. E se você quiser receber mais vídeos, né, falando de como transformar a sua vida
por meio da leitura de bons livros, ativa o sininho para você sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá, a primeira ideia que eu queria trazer, que para mim foi muito importante, foram 3 abordagens que ele deu, para a gente descobrir o que pode ser o nosso objetivo essencial, a nossa meta essencial na vida. Ah, Renato, o que é isso? Ele fala que é muito importante ter clareza do que a gente quer fazer na vida. E isso fala muito de propósito mesmo, de aonde eu vou deixar minha marca, o que eu vou trazer para o mundo durante a minha existência. Isso é uma pergunta muito difícil, ela é muito complexa. E ele dá 3 perguntas que ajudam muito a gente. E se você responder, eu tenho certeza que vai clarear muito o que é prioridade na sua vida, porque a prioridade vai estar relacionada à atividade que tem essas respostas, né, para essas 3 perguntas. Primeiro, o que eu faço com paixão? O que eu gosto de fazer? Independente de dar dinheiro ou não dar dinheiro, o que eu gosto, o que me apaixona, o que eu sou capaz de fazer até de graça, quais são as coisas importantes para mim, que eu gosto, que eu acho que muda as coisas, que eu acho que faz a diferença. No meu caso, é a leitura. Eu acho que ela faz a diferença, eu acho que é uma coisa que eu faço bem, ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a absorver conteúdo. Ler é uma paixão, é uma coisa que eu faço com certeza de graça. Então, qual é a sua paixão? O que te motiva? Algo que você fala, puxa, isso daqui eu vou fazer, né? Depois, o que você, além de gostar, usa as suas habilidades, aquilo que você faz bem. Porque eu já conheci pessoas, por exemplo, que gostavam muito de música, e aí foram cantar. Aí deu tudo errado, não vou nem dizer que essa pessoa fui eu, né? A gente gosta de música, é algo que apaixona, a gente gosta, e aí fala, ah, meu Deus, aí eu vou cantar, mas se você não tem habilidade, vai frustrar. Então tem que procurar alguma coisa que você tenha habilidade. Então, gostar, ter habilidade, ok? E aí, por último, o que você vai considerar? O que faz a diferença no mundo, o que ajuda as pessoas, o que ajuda os outros. Então não é algo só para você, é algo que você gosta, que você faz bem e que agora você vai transformar em algo que vai ajudar outra pessoa. Outras pessoas, a sociedade, enfim, o grupo próximo de você. Se você encontrar uma atividade que junte esses 3 aspectos, paixão, habilidade e utilidade para os demais, você está perto, muito perto de encontrar o seu objetivo essencial. Então, aconselho que você pare e pense como responder essas 3 perguntas. Escreva, tá bom? Escreva a resposta, porque é importante materializar as ideias. A segunda ideia que eu apliquei, não é difícil de aplicar, é uma ideia simples, mas ela é revolucionária no cotidiano, que é dê mais tempo para fazer as coisas, dê mais tempo. Ele fala no livro que a gente acaba gerando a nossa própria atenção. Muito da pressão que a gente sente ali no cotidiano, a gente mesmo gera, porque a gente não dimensiona bem o tempo que as coisas demoram para serem feitas. Eu penso, eu vou almoçar em 15 minutos, e na verdade você demora meia hora, 50. No momento em que você não dá tempo suficiente para as atividades, aquilo começa a ser uma pressão, a ser alguma coisa que está ali, você está atrasado, corre, corre, corre. Por quê? Está atrasado de verdade? Não. É porque você tinha uma ideia errada do tempo, e isso fez com que você começasse a se sentir atrasado, mesmo que ninguém te cobre esse tempo, te cobre essa rapidez. Então veja que a gente mesmo gera o problema, não são só os outros, né? A minha percepção é errada. Então qual foi a dica de ouro que ele deu aqui, a segunda que eu quero compartilhar com você nesse vídeo e que para mim mudou muito? Dê mais tempo do que o que você acha que as atividades precisam para serem feitas. Se eu acho que eu vou almoçar em 40 minutos, dê 50 minutos para a atividade. Se eu acho que para ir da minha casa para o meu trabalho eu demoro 1 hora, ele fala 50%, coloque 1h30.
Se eu acho que eu vou demorar um relatório, vou demorar, sei lá, uma semana para fazer o relatório, dê um prazo de 1,5 semanas. Por quê? Use o tempo. Eu sei que existe um princípio da administração do tempo, que é uma atividade leva o tempo que você der para ela, né? Então, qual é o medo que a gente tem? Ah, se eu der tempo demais, eu vou desperdiçar tempo. E aí é que é a virada de chave. Não é. Você vai dar o tempo suficiente para fazer as coisas com calma, sem correr, sem estar com aquela sensação de, meu Deus, eu estou atrasado. Aí você faz no ritmo correto, não precisa dilatar, faz no seu ritmo. Quando terminar a atividade, sobrou tempo, você encaixa outra coisa para fazer. Você não vai ficar menos produtivo. Se você dimensionar melhor e colocar sempre tempo a mais para fazer as coisas. Isso te dá tempo para trabalhar com imprevistos, para trabalhar com coisas que dão erradas, para melhorar um pouco aquilo que está sendo feito, enfim. Não dê prazos, não se dê prazos e não dê prazo para os outros que sejam extremamente curtos, porque isso vai gerar uma pressão na sua cabeça que na verdade não existe e que você mesmo está criando, ok? Então, a primeira dica, né? Encontre seu objetivo essencial respondendo as 3 perguntas. A segunda é simples, gente, basta a gente testar. Dê mais tempo do que você acha que as atividades precisam para ser feitas. De preferência, 50% a mais de tempo. Gente, dá certo. Você não vai ficar sem tempo, tá? Testa, testa. E agora eu vou para a terceira, que talvez seja a mais simples de todas e que para mim foi a mais revolucionária. Ele fala no livro assim, que o essencialismo parte do princípio que não dá tempo de fazer tudo. Essa é a ideia. Não dá tempo de fazer tudo que você quer fazer. Então você vai ter que escolher, não dá tempo. E ele deu um exemplo que para mim foi muito feliz, porque aconteceu, nossa, eu li o livro, o negócio aconteceu praticamente igual no mesmo dia. Que ele fala assim, você tem uma reunião para ir, um e-mail para enviar, e você quer fazer os 2. Ele fala, não dá tempo. Quando você dimensionou mal as coisas, ou você vai mandar o e-mail e chegar atrasado na reunião, ou você não vai mandar o e-mail e chegar na hora na reunião. Não dá para fazer tudo. E essa ideia para mim é revolucionária porque eu sempre vi a produtividade como uma questão de fazer mais. Então era como se fosse assim, não, uma pessoa produtiva, ela dá nó em pingo d'água, ela consegue fazer tudo. Por isso ela é produtiva. Porque ela faz tudo. Então eu me cobrava esse fazer tudo. E o que o livro traz é que não é. A produtividade é fazer o que é essencial. Então o que é essencial dentro desses 2? É você mandar o e-mail ou é você ir para a reunião, chegar na hora na reunião? O que é o mais fundamental? E opte e assuma as responsabilidades do gerenciamento das suas tarefas. Pense que não dá para fazer tudo e isso obriga você a selecionar, a escolher. E é nesse momento que o essencial vem à tona. É nesse momento que a sua rotina muda e é nesse momento que você descobre o que é fundamental para você, aquilo que realmente não pode deixar de ser feito. A gente parar de olhar as coisas todas com o mesmo nível de prioridade, é libertador. E quando não dá tempo de fazer tudo, o que você vai fazer? O essencial. Você vai fazer aquilo que é realmente importante e abrir mão das outras coisas. E no livro ele é desafiador. Para mim foi desafiador, porque ele fala assim, algumas coisas vão ficar sem fazer. Isso era uma coisa que eu não aceitava na minha cabeça. Algumas coisas vão ficar sem fazer porque elas não são essenciais. E você não vai mais trocar o secundário, né? Fazer o secundário no lugar do principal, ok? Então essas são as 3 dicas. Se ajudou você, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal para você estar sempre recebendo dicas de bons livros e de como mudar a sua vida por meio da leitura desses bons livros, ok? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo.